Bom dia, amados irmãos e irmãs. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos? Deus maravilhoso, Deus de misericórdia e bondade, cá estamos, Senhor, assentados aos Teus pés para, mais uma vez, em obediência às Tuas ordens, estarmos congregando e estudando a Tua Palavra para conseguirmos viver uma vida de adoração, uma vida que glorifica o Teu nome. Pedimos que o Senhor, que inspirou todo esse estudo, também nos conduza na compreensão dele com todos os santos. Dá-nos ouvidos de ouvir a Tua Palavra, Senhor, e corações humildes para obedecer a tudo que nós aprendermos de Ti, Senhor. Assim eu Te peço para mim e para todos os meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós estamos então na 10ª aula do nosso curso de Famílias Fortes, ainda dentro do tema a submissão da esposa. Vamos encerrar hoje, viu, irmã? Se Deus quiser. Tá bom? Submissão da esposa. 5ª parte, né? Nós estamos então encerrando o 3º capítulo desse livro que nós estamos acompanhando. O nosso estudo tem sido em cima desse livro, A Bíblia e Sua Família, do Dr. Augustus Nicodemos e da Minka, sua esposa, tá? Uma breve recapitulação do que nós já vimos na aula passada, baseado no texto de Efésios 5, 21 a 24, o que nós aprendemos? Na última aula nós aprendemos que, primeiro, Cristo é o cabeça e também o salvador da igreja, que significa que Ele a governa, preserva e sustenta. Vimos também que a igreja é o corpo de Cristo. Aqui está a implicação para as nossas irmãs, dentro desse estudo sobre a submissão feminina, a submissão da esposa ao seu marido. Esse é o ensinamento base do que nós estamos vendo nesse capítulo. A igreja é o corpo de Cristo, que é a manifestação da vontade de Cristo no mundo. É uma relação orgânica, viva e íntima. Quando fala cabeça e corpo, eles estão intimamente ligados, acoplados, inseparáveis, não é? E de uma forma viva, orgânica e íntima. Assim também é a relação marido e esposa, que eles se tornaram, pelo ato do casamento, uma só carne. Eles são uma só carne. Vimos também, em resumo, então, 3 aspectos dessa relação cabeça-corpo. Primeiro, Cristo tem autoridade sobre a sua igreja e a governa. Quando fala de Cristo é o cabeça, da mesma forma o marido é o cabeça da sua esposa e a governa. Por sua vez, a igreja ou a esposa é o complemento ou a expressão de Cristo neste mundo. E, consequentemente, a esposa, semelhantemente à igreja, ela também é a sua auxiliadora idônea, ou aquela que ajuda seu marido a cumprir a sua missão. Por isso ela está submissa, ou debaixo da mesma missão do homem, do marido. Ela é chamada submissa por causa disso. O seu cabeça a governa e ela então auxilia o seu marido em sua missão de ser o cabeça e líder do lar, sacerdote do lar. Cristo também diz aqui no texto que nós vimos a última aula, Cristo preserva, ou seja, como Salvador, Cristo é o preservador, ele preserva e cuida de sua esposa, que é a igreja, que é o seu povo. Da mesma forma, o marido também cuida e preserva a sua esposa. O que então cabe à esposa dentro de tudo isso que nós já aprendemos? Aprendemos 4 atitudes das esposas cristãs para com os seus maridos, com dificuldade de assumirem liderança no lar. Lembram-se? Nós dissemos que esse estudo está focado em um lar cristão, onde tanto homem como mulher são cristãos, são crentes, ok? Existem, é lógico, as exceções, mas a gente precisa tratar da regra primeiro. As exceções vêm na sequência, né? Então, o que uma mulher deve fazer com um marido que é crente, porém ele ainda está devagar em assumir a sua liderança no lar? Como ela deve se comportar? Primeiro, ela deve orar por ele. Primeira coisa, buscar de Deus, para que Deus assuma a vida do seu marido e o coloque no devido lugar, caia a ficha, né, por assim dizer, e ele assuma a liderança no lar. Segundo, ela deve permitir, muitas vezes a esposa, já que meu marido não faz, eu faço. Não, ela deve se colocar numa posição que auxilie o seu marido a entrar, a startar, por assim dizer, né, dar um start no marido. Ela pode ajudar. Então ela deve permitir, que muitas esposas não estão permitindo.
essa liderança masculina. Complementar. O que é complementar? É ser auxiliadora idônea. Ela complementa, como nós vimos que Cristo é o cabeça da igreja, mas a igreja é o seu corpo, ou seja, ela é a expressão da vontade de Cristo no mundo. Da mesma forma, a esposa, ela como auxiliadora, ela coloca em prática aquilo que está debaixo da ordem do seu marido. Ela complementa, ela auxilia, ela completa o seu marido na execução da sua tarefa. E mais do que isso, ela tem que aceitar com apreciação a liderança do seu marido, a provisão do seu marido, os cuidados do seu marido. Tem que, muitas vezes, tem que elogiar, tem que se colocar de uma maneira assim, agradecida por ter um marido que está assumindo essa postura, sendo a expressão de Cristo dentro do seu lar. Muitos de nós, às vezes, não cai a ficha, mas nós precisamos ser gratos. As esposas precisam ser gratas a Deus por terem um homem de Deus em casa, apesar dos seus limites, né? Então esse é o ponto que nós vimos na aula passada. Vamos avançar. Hoje nós estudaremos sobre os limites da submissão. Abra comigo sua Bíblia em Efésios 5, versículo 24. Efésios 5, versículo 24, Paulo ensina o seguinte: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Nós vamos focar nessa expressão de Paulo, em tudo submissas. O que significa em tudo submissas? Em tudo submissas é uma expressão totalitária de Paulo, que deve ser entendida no contexto maior do ensino bíblico. O que significa então em tudo? Ora, em tudo então não é em tudo. Sim, em tudo aquilo que ele é como Cristo, cabeça do seu lar. Então ela é em tudo submissa naquilo em que o homem também é obediente a Cristo, ou naquilo que não fere o seu relacionamento, a esposa com Cristo. Se não, vejamos, olha o exemplo de Romanos 13, 1. Romanos 13, 1, Paulo também expressa a mesma ordem, a mesma expressão totalitária que ele mencionou em Efésios 5, 24, e ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo está ensinando aos romanos que toda autoridade vem de Deus, seja boa, seja ruim, toda autoridade vem de Deus. Consequentemente, nós devemos nos submeter a toda autoridade. Agora, por causa do pecado existente na raça humana, existem limites. Por que existem limites? Porque o princípio da subordinação e obediência às autoridades humanas está vinculado a um princípio maior e mais importante. Qual é o princípio maior e mais importante? Que é obedecer a palavra de Deus. Todo crente está, acima de tudo, sujeito à vontade de Deus, às ordens de Deus, à palavra de Deus, ao próprio Deus, acima de marido, acima de chefe, acima de presidente da república, acima dos policiais, acima de toda a esfera de liderança ou de autoridade humana. Existe uma autoridade maior que essa nunca poderá ser desobedecida, que é Deus. Esse mandamento de Paulo, então, não significa que devamos ser obedientes em tudo aos governantes humanos. Vamos ver alguns exemplos bíblicos, algumas passagens bíblicas. A própria palavra de Deus mostra casos dessa limitação. Primeiro, Êxodo 1:17. Vocês sabem muito bem, quando o povo estava no Egito, o povo de Deus, escravo no Egito, Faraó dá uma ordem:
Já que eles estavam crescendo muito e o povo de Israel, dentro da própria terra do Egito, ameaçou ser mais numeroso e poderoso do que os egípcios, Faraó teve uma ideia terrível: vamos matar todos os meninos das famílias dos hebreus. O que ele então deu a ordem para que as parteiras, só tinham 2 parteiras naquela época lá no povo do Egito, deve ser um trabalhão, porque o povo já passava de até milhares e milhares de pessoas dentro do Egito, e só tinha 2 parteiras. Imagina, correria para lá e para cá para fazer o parto da mulherada dos hebreus, né? Então a ordem era que elas deveriam matar os meninos que nasceriam ali, para evitar que o povo crescesse, né? Uma vez não tendo homens, não tem também a procriação, e o povo começa a se limitar em quantidade, né? Mas as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Elas não fizeram aquilo, porque elas temeram a Deus, antes de temer o rei. Ok? Outra passagem no Novo Testamento, Atos 5:29, diz que naquele momento em que Pedro começa a pregar a palavra de Deus e começa a falar de Jesus, não só ele, mas todos os apóstolos, eles são presos, e as autoridades, os sacerdotes e as autoridades da época chegam neles e falam assim: olha, vocês não falem mais neste nome, não preguem mais Jesus. O que é que Pedro responde? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles não estavam falando com qualquer um, eles estavam falando com a polícia daquela época, né? Com as autoridades, o Supremo daquela época. Eles estavam falando realmente com alguém que tinha autoridade para tirar a própria vida deles, dos apóstolos. Mas eles, mesmo correndo o risco de perder a própria vida, eles disseram: importa obedecer a Deus antes de obedecer vocês, autoridades. Ok? Então, existem exemplos de limitação de obediência na palavra de Deus. O ensino da obediência cega a poderes humanos, de fato, não é bíblico. Presta atenção: a obediência cega, ilimitada, em tudo, no sentido assim de ser sem limite nenhum, de qualquer jeito, em tudo, não é bíblico. Presta atenção, irmãs. Infelizmente, algumas igrejas ensinam isso. Algumas igrejas estão ensinando que a esposa tem que sujeitar o marido, mesmo debaixo de socos, de palmadas, de surras, de violência, de pecados e de exigências pecaminosas dos seus maridos. Não permitam isso, amadas irmãs. Não é este o caminho que Deus tem para você. Você é filha de Deus antes de ser esposa. Presta atenção nisso. Da mesma forma, quando Paulo diz que as esposas devem ser submissas ao marido em tudo, aqui no versículo 24 de Efésios 5, Paulo não elimina alguns limites que as próprias Escrituras impõem a essa obediência. Então existem limites, sim. Vamos ver 3 desses limites. Dr. Augustus e a sua esposa Minka nos ensinam talvez os 3 mais frequentes e mais importantes. Existem outros, mas vamos ver esses 3. Primeiro limite, o limite do pecado. O limite do pecado. A esposa não deve permitir que o marido a leve a pecar. A submissão dela ao Senhor Jesus Cristo é maior do que sua submissão ao marido. Amadas esposas, mulheres, jovens que estão aprendendo sobre casamento, que vão ser maridas, não, vão ser esposas daqui a um tempo, preste bem atenção nesse ensinamento. Aqui não quer dizer que você pode então se rebelar por qualquer motivo contra o seu marido. Não. O limite é o pecado. Ah, mas ele está mandando eu fazer uma coisa que eu não gosto. Não interessa. Se não é pecado, obedeça. Porque muitas mulheres pegam isso e falam assim: eu não preciso ser obediente em tudo.
Mas tem coisas que não me agrada, mas está dentro da liderança bíblica do seu esposo, submeta a ele. Ainda que seja contra a sua vontade, submeta-se a ele. Se não é pecado, submeta-se a ele. Ok? Não fique usando textos bíblicos distorcidos para querer pegar aquilo e falar assim: então eu não vou obedecer meu marido, eu não preciso ser obediente em tudo. Presta atenção, não peque, a você que estará pecando se você não se sujeitar ao seu marido naquilo que não é pecado. Ok? Uma área crítica dentro desse tema, limite do pecado, uma área crítica é a área das relações sexuais. Relações sexuais é um problema sério. Quando o marido exige práticas pecaminosas ou abusivas que precisam ser imediatamente rejeitadas pela esposa. A esposa precisa rejeitar aquilo que não está dentro da sua vida de santidade, de um relacionamento de temor a Deus. Por isso, a gente sempre ensina aqui, primeiro passo, mais importante, você quer ser esposo, você está almejando ser esposa, cuidado com quem você vai se casar. Eu nem vou falar sobre julgo desigual, porque já falei várias vezes. Não entre, é ponto fechado. Não se prenda a um julgo desigual, não. Mas dentro de um casamento, ainda com um homem cristão, talvez ele tenha problemas ainda dentro dessa área sexual. Às vezes um mundanismo que aflorou muito tempo na vida dele, ele ainda permanece com alguns desejos, um pouco fora da casinha, como crente, ainda não foi trabalhado por Deus. Você pode ajudá-lo dizendo: não, meu marido, eu não vou fazer isso. Existem casos de maridos que exigem que suas esposas tenham relação sexual com outros homens para que ele se deleite naquilo. Pasmem, irmãos, homens que se dizem cristãos. Então, essa área sexual você tem naquilo que é abusivo, ou então a própria prática de algumas coisas que você percebe que pode ser uma sodomia, é o sexo anal, por exemplo, tá? Vou ser bem claro aqui. Não permita, isso não está dentro da conformidade com os princípios de Deus, ok? Um exemplo, não permita, seja uma filha de Deus antes de ser esposa do seu marido. Assuma essa postura, ok? Então, rejeite essas práticas pecaminosas ou abusivas, minha querida irmã, rejeite. Em caso de reações violentas, digamos que ela diga não para ele, e o marido então acaba violentando, acaba agredindo ela, humilhando ela. Nesses casos de reações violentas, a esposa deve, presta atenção aqui, a esposa deve procurar ajuda de conselheiros cristãos e até das autoridades civis. Se precisar ir a Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, a buscar ajuda da polícia para prender esse canalha, faça isso. Desculpe, irmão, a minha palavra, mas é terrível ouvir coisas de maridos que se dizem crentes e agem dessa forma. A gente às vezes perde até a compostura, né? Mas irmãs, procure auxílio, aconselhamento cristão dentro da sua igreja, e procure então as autoridades civis. Você tem esse direito, você não precisa estar sofrendo nas mãos de um déspota, nas mãos de um homem que, ainda que se diga cristão, está fora dos princípios de Deus. Entretanto, preste atenção agora num outro lado da moeda, que é muito importante para as irmãs entenderem também. As esposas precisam cuidar para não confundir escrúpulos pessoais excessivos com práticas sexuais ilícitas. Vou explicar. Senhor, me ajuda. Presta atenção. Existem práticas sexuais que às vezes você traz da tradição da sua mãe, da sua avó, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Eu fiquei sabendo de um casal cristão, certa época,
um casal católico, certa época, que eles tinham vários santinhos dentro do quarto. E no momento da relação sexual, a relação íntima, diz que eles viravam todos os santinhos para a parede, para eles não olharem o que eles iam fazer agora, para o santinho ficar vendo, como se fosse uma coisa feia, ter uma relação sexual entre marido e esposa, enquanto Hebreus, no capítulo 13, diz que o matrimônio é algo maravilhoso, e que o leito sem mácula é glorioso, é honroso, é digno de honra o matrimônio e o leito sem mácula. Presta atenção, o leito sem mácula, sem pecado. Então, escrúpulos excessivos. Às vezes o marido deseja que você... Vamos pegar o exemplo. Às vezes, o marido não quer mais que naquele momento gostoso, íntimo, tão prazeroso, você não coloque mais a camiseta do seu candidato ao vereador da cidade. Tira e coloca uma lingerie íntima, uma lingerie bonita e sensual dentro do quarto para o seu marido. Faça isso. Tá bom. A Val falou, para por aí, tá bom. Entendem? Então, há coisas que são lícitas. Vocês precisam aprender que escrúpulos excessivos prejudicam o casamento também. Seja parceira dele, entenda, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, que o seu corpo pertence ao seu marido, como o corpo do seu marido pertence a você, e vocês não podem negar o corpo de um para o outro. Lógico, não quero dizer que está aberta aqui a possibilidade de práticas sexuais ilícitas, pecaminosas, não, mas também escrúpulos exagerados, deixa de lado também, né, minha irmã? Deixa de lado. Supra o seu marido. Deus te fez bela, formosa, sensual para Ele. Então, deixe-se que Ele se deleite no seu corpo, como diz Cantares de Salomão. Cantares diz isso. O rei se deleitava na formosura da sua amada Sulamita. Bom, o marido cristão fiel jamais força a esposa a fazer uma escolha entre ele e o Senhor. Veja, eu não estou falando isso aqui ainda para os homens, vai ter, viu, irmãs? Fica tranquilo que vai ter para os homens também. Mas eu estou falando para você, esposa, presta atenção, como é que eu vou saber, se o meu marido cristão é de fato cristão? E se o meu marido cristão está obediente à palavra de Deus? Quando ele não te força a escolher entre ele e Deus, ele e Cristo. Quando você sabe os limites, mas mesmo assim ele força a barra, alguma coisa está errada. Procure ajuda. Procure ajuda dos seus presbíteros, para que eles também te ajudem a julgar a causa na presença do seu marido. Para que eles ajudem a mostrar que o seu marido está errado e precisa se emendar. Ok? Então, ele nunca força a sua obediência entre ele e o Senhor. Segundo limite, o limite da interferência. A esposa não deve permitir que seu marido interfira no seu relacionamento com Cristo. Ele não pode proibi-la de orar, de estudar as Escrituras e de congregar. Mas, em contrapartida, preste atenção também nos limites. Veja bem, tenha discernimento para ceder em algumas situações, com o objetivo de ganhá-lo para Cristo, sem renunciar à sua fé, sem você botar a sua fé em xeque. Não. Por exemplo, se o seu marido, às vezes ele está um pouco frio com Deus, num determinado domingo ele resolve fazer um churrasco e chamar a sua família, e ele diz assim: amor, eu queria tanto que você ficasse comigo hoje. A esposa pode ceder, ela pode dizer: tudo bem, meu querido, meu desejo era estar adorando o Senhor com os meus irmãos, mas por amor a você, eu vou ficar. Ou quando ele recebe um convite para ir numa festa, e aquela festa não agrada a ela, porque sabe que ali vai ter algumas coisas que não são muito agradáveis para um cristão, porém ele deseja estar ali presente. Veja, estar ali não necessariamente te coloca numa posição de pecado.
Você pode não entrar ali na questão de estar bebendo até se embriagar, ou na questão de estar dançando, ouvindo música. Isso não vai te comprometer, irmã. Então, muitas vezes, você pode ceder, agora não é toda vez, né? É lógico. Vez por outra, para quê? Agora, precisa ter um objetivo. Precisa ter um objetivo. Diga para ele assim: muito bem, meu querido marido, eu amo você. Hoje eu vou deixar de ir ao culto para ficar com você, porque eu desejo que você entenda que Cristo é maior para mim, mas que você tem um lugar muito especial no meu coração. Eu amo muito você, e eu quero que você volte para Cristo. Eu quero que você compreenda que eu vou fazer tudo o que for possível para te ajudar a voltar para o Senhor. Quando o marido não está bem, claro, né? Ele só vai fazer esse questionamento se ele não estiver bem, né? Então, tem que ter esse discernimento para ceder em algumas situações. Queridas, não sejam legalistas, mas tenham sabedoria, discernimento. Existem momentos que você pode sim auxiliar o seu marido, existem outros momentos que você vai ter que chegar duro nele. Saiba dosar a situação, né? O objetivo sempre é ganhá-lo para Cristo, sem renunciar à sua fé, ok? Eu sei que vai ter perguntas, podem fazer no final, vamos lá. Terceiro ponto agora: em caso de adultério, como deve se comportar a esposa em caso de adultério? Terceiro ponto que o Dr. Augusto Jaminka levanta. O adultério abre porta para o divórcio. Porém, o divórcio não é uma ordem bíblica, ela não é uma ordem, mas é apenas uma permissão. Se o seu marido cometeu adultério, e você pensa, e agora? Vou ter que continuar casada com ele? Se casada, vou ter que continuar me submetendo a ele? Vamos ver daqui a pouco. Mas o primeiro passo é entender o quê? O divórcio não é uma ordem bíblica, mas é uma permissão. Se você fez de tudo e ele não se arrependeu do pecado que ele cometeu, então você tem, sim, muitas vezes, é até difícil dizer, né? Mas você precisa, às vezes, procurar se apartar dele. Porque conviver no mesmo ambiente de forma com alguém que se mantém no pecado, pode te levar também ao pecado. Então é sério, é difícil, mas é isso. Bom, entretanto, se a esposa resolver perdoá-lo e continuar casada, deve também, a esposa, né, deve também continuar a submeter-se ao marido. Entendem? Não é porque ele cometeu pecado, que uma vez que você o perdoou, ele deixou de ser o seu cabeça, ou você pode agora montar em cima das costas dele, e ele já não tem mais autoridade sobre você. Não. Se você resolveu perdoá-lo, ele continua sendo seu marido da mesma forma, porque o perdão zera tudo a conta, não é? O perdão zera a conta. O perdão não coloca, porque eu perdoei meu marido, então eu estou agora superior a ele. Não. Você está no mesmo lugar onde sempre esteve, como esposa, igual ao seu marido diante de Deus. Se Deus vai tratar alguma coisa com ele e vai levá-lo a uma colheita, é ele com Deus. Mas você está novamente na posição de esposa, e uma vez na posição de esposa, você deve continuar se submetendo ao seu marido. E, se continuar casada, não deve sujeitar-se às imoralidades do marido, pois não está obrigada a essa humilhação, como eu já falei. Você não está obrigada a essa humilhação, então aí é o momento de se separar dele. Legalmente, presta atenção, queridas. Muitas pessoas acham, eu vou para a casa da mamãe, vou ficar lá uns 10 anos na casa da mamãe e vou ver se ele se mete. Olha, se você se apartou, aparte-se legalmente. Por exemplo, aqui na igreja, nós não aceitamos casamento onde não é efetivado legalmente o casamento. Como é legalmente?
é diante dos homens também, das autoridades civis. Você precisa se casar no civil para que a igreja te abençoe no seu casamento. Caso contrário, nós não temos partido com você. E uma vez casado ou casada, e você vê que nessa situação ele não se emendou, por exemplo, às vezes ele quer continuar convivendo também com a amante, e muitos maridos querem que as esposas fiquem em paz com o amante. Olha, bem, já que você me perdoou, então também eu quero dizer para você, eu quero continuar nessa vidinha, né, laicar, né, 2 famílias, né, fim de semana eu fico lá, e durante a semana eu venho para cá, sei lá, e querem que os maridos às vezes exigem que as esposas aceitem esse convívio, né? Marido com 2 mulheres. Não, isso não pode. É hora de dizer tchau, é hora de dizer adeus, siga o seu caminho de pecado, eu fico com Cristo, eu fico com Cristo, eu não vou nesse caminho, eu não quero mais, é divórcio, entenderam? Então é legalmente se separe, não é apartar-se por um período. Chegou num ponto, você já testou, você já orou, você já tem convicção de que o cara não se emenda, que provavelmente ele nem seja crente, ele só tomou um banho de batismo, né? Mas é um pseudo batismo, né? Um falso batismo, acontece. E a pessoa então não se emenda, não se arrepende, é divórcio. É separação, você precisa manter a sua honra. O divórcio muitas vezes é uma saída graciosa de Deus para salvar a esposa e filhos. Muitas vezes e precisa ser praticado em alguns casos, infelizmente. Ok? Então, o princípio geral para esses e outros limites norteados pela Bíblia grave no seu coração, minha querida irmã, ela, a esposa, deve obedecer antes a Deus que a seu marido. O que isso implica para você, minha querida irmã? Que você deve obedecer a Deus antes de obedecer ao seu marido. O que isso implica? O que traz implicação? Como que você pratica então obedecer a Deus mais do que obedecer ao seu marido? Você poderia me responder? Me ajuda. Na prática, o que seria isso? Como você consegue obedecer mais a Deus do que ao seu marido? Primeiro ponto. Tá bom, eu vou falar. Você precisa conhecer a vontade de Deus. Ninguém consegue obedecer se não sabe qual é a vontade daquele alguém. Como eu posso obedecer antes a Deus, se eu não estudo a palavra de Deus para saber o que é que Deus exige de mim como esposa, falando como esposa, né? O que é que Deus exige de uma mulher cristã, de uma filha de Deus? Se você não tem intimidade com as Escrituras, não vai a fundo no estudo bíblico, não congrega, não tem participação nas reuniões de mulheres, você não vai aprender o que é obedecer a Deus antes de obedecer ao homem. Você não vai entender com toda a clareza, com toda a dimensão de tudo isso, o que significa ou o que Deus quer de você. Como é que você vai obedecer se você não sabe a ordem de Deus, ou as ordens de Deus? Ok? Algumas orientações práticas que Augusto e Minka passam para a gente. Primeiro, cultive uma vida espiritual. Cultive uma vida espiritual. Começa lá de novo, lá no primeiro capítulo, quando ele diz: o lar cristão precisa estar cheio do Espírito Santo, e assim é a única chance de termos um lar cristão dentro dos princípios de Deus. Você esposa, não vai conseguir se submeter se não tiver uma vida espiritual profunda, como nós vimos em Efésios 5,18, ou seja, não se embriagando com vinho, onde há dissolução, mas enchendo-se do Espírito, que significa alimentando-se da palavra de Deus,
gastando tempo em oração, usando os meios de graça que você bem conhece, congregando, participando dos eventos da igreja, confessando pecados, orando, estudando a palavra de Deus, lendo bons livros, tendo comunhão com os irmãos, com as irmãs, buscando aconselhamento dentro da sua igreja, de pessoas que realmente são confiáveis, maduras para te ajudar, ok? São os meios de graça que Deus nos dá para que nós tenhamos uma vida espiritual profunda, e aí então as esposas conseguirão se sujeitar ao seu marido, sejam bons ou sejam maus. Você vai conseguir saber discernir, obedeço ou não nessa situação que eu estou aqui dentro de casa, somente cheia do Espírito, somente tendo um relacionamento com Deus. Segundo, ore por seu marido, em vez de reclamar dele a Deus, ore, colocando a vida dele, bem como suas dificuldades e anseios sinceros de ter um líder cristão em casa. Eu sei que você, irmã, mulher cristã, esposa cristã, deseja ter um marido que seja um líder cristão em casa, um sacerdote dentro do seu lar. Eu sei que você anseia isso. Então, não deixe de orar por ele. Coloque nas mãos do Senhor esse seu desejo. Confesse para ele as dificuldades que você tem por ele ser tão fraco espiritualmente, por ele não se comportar e não se posicionar como um homem de Deus. Coloque isso nas mãos do Senhor. Enquanto casada, nunca desista de interceder pelo seu marido. Nunca desista de interceder pelo seu marido. Em terceiro e último lugar, se ele for descrente, submeta-se a ele também. Lógico, agora vamos aprender, como nós vimos nesse estudo. Submeta-se ao seu marido incrédulo, dentro dos limites estabelecidos pelas Escrituras, como nós vimos hoje. Existem limites. Submeta-se, desde que essa submissão não te comprometa no seu relacionamento com Cristo, na sua vida de santidade. Seu comportamento honesto e cheio de temor pode ganhá-lo para Cristo. Você sabia que isso está na Bíblia? Você sabia? 1 Pedro 3, 1 e 2 diz isso, que pelo comportamento das esposas, os maridos podem ser ganhos sem palavra. Como é que é esse comportamento? Você pode me dizer na prática? O que significa esse comportamento honesto e cheio de temor? Por exemplo, ele não é crente, mas você tem um relacionamento de crente em casa, ele vê isso, ele ouve você orando, ele vê você estudando a Bíblia, ele entende que em determinados dias da semana você sai de casa, às vezes sozinha, pega um ônibus e vai para a igreja, você congrega, ele vê isso, ele percebe isso, ele percebe que às vezes ele quer que você pratique algo, uma mentira, ou um ato, como a gente viu, relação sexual pecaminosa, uma atitude pecaminosa, mesmo na intimidade sexual do casal, e você diz não, isso é um comportamento honesto e cheio de temor a Deus, e ele vai pensar em tudo isso, essa mulher tem algo diferente mesmo, e você pode ganhar o seu marido. Creia nisso, minha irmã, porque Deus estará contigo se você obedecer a Ele. Eu canso de falar, às vezes a gente quer que Deus nos abençoe aqui, onde eu estou, aqui, num caminho de desobediência, num caminho fora das Escrituras, num caminho onde eu não tenho compromisso com Deus, onde eu não sou obediente, onde eu não temo a Deus, e eu quero que Deus derrame o chuveiro de bênção dele aqui. Nunca! O chuveiro de Deus está aqui, está longe de você, você está num caminho que nunca será abençoado. O que você tem que fazer? Você tem que fazer é sair do caminho de pecado e entrar debaixo do chuveiro de Deus, do chuveiro de bênçãos de Deus, aí você será abençoada, é o que diz aqui em 1 Pedro 3, 1 e 2,
você vai ser abençoada, sua família vai ser abençoada, seu casamento será abençoado, em nome de Jesus. Eu quero que todos, veja bem, todos, vamos ler todos juntos, inclusive os homens, tá bom? Todos aqui presentes, vamos ler esse versículo em voz alta, 1 Coríntios 7, 23, vamos lá? Preste bem atenção e deixe esse versículo entrar para dentro de você, não é? Principalmente as esposas aqui, as futuras esposas também. Preste atenção no que diz o versículo. Vamos lá? Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Isso está na Bíblia. Não sejam escravas dos seus maridos, se eles não estiverem, aliás, em nenhuma situação você deve ser escrava dele, né? Você não foi criada para ser escrava, você foi criada para ser auxiliadora idônea, e ele foi criado para cuidar de você, como Cristo cuidou da igreja, ok? Perguntas? 5 minutinhos para perguntas, ou complementos. Gente, diante de uma aula dessa, não tem nenhuma pergunta, eu fico muito feliz. Meu ministério está abençoado. Tá bom, eu sei que vocês não querem perguntar, que seu marido está aí do lado, né? Você que está sem marido, pergunte no lugar da tua irmã que não quer se comprometer. Bom, vamos fazer uma hora. Ah, irmã, pode perguntar. Muito bem. Justamente. Isso. Aham. Justamente. Exatamente, minha irmã. Veja bem. A questão é a seguinte: não é porque o seu marido não está assumindo essa liderança, ou não está executando essa liderança a contento, que isso te dá o direito de assumir a liderança ou executar essas tarefas no lugar dele. Exatamente. É uma questão delicada, porque muitas vezes a família sofre, os filhos sofrem, a esposa sofre por causa da passividade, por causa da lerdeza, por causa de muitos outros problemas do marido, né? E ele acha que só porque trabalha fora e traz dinheiro para casa, ele fez tudo. Não, ele não fez tudo. Ele fez uma parte do que ele deveria fazer, mas a maior parte ainda está dentro de casa e ele não assume às vezes. Então, existe sim essa necessidade das esposas estarem se comportando de maneira, se posicionar, usarem as armas espirituais que Deus lhe dá, para você pedir para Deus fazer uma obra no coração do seu marido, né? Primeiramente orando, se comportando como nós vimos agora há pouco, né? Um comportamento honesto e temente, né? E principalmente, irmãs, orando pelo seu marido. Orando, colocando nas mãos de Deus o coração dele. Senhor, quebra esse coraçãozinho duro, por favor. Eu e minha família precisamos disso, né? Sim. Exatamente. Aham. Uhum.
Uhum. Isso, aham. Sim. Justamente. Exato. Isso. Sim. Amém. Uhum. Afasta mais o marido de Deus ainda, né? Amém. Uhum. 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 Amém. Uhum. Justamente. A gente precisa aprender isso. Não só as esposas, mas todos nós precisamos aprender isso. Muitas vezes a gente tem alguma ferida no nosso coração por alguma atitude de alguém e a gente começa a esparramar para todo mundo, menos para aquela pessoa que a gente deveria tratar. Vá no foco. Vá na pessoa. Fale com ela, em particular. Chama meu marido, eu quero conversar com você. Meu irmão, minha irmã, eu preciso conversar com você. Houve uma conversa assim, 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 eu me senti ferido, me senti ferida, eu quero esclarecer, eu quero realmente consertar, eu não quero mais ter barreira com você, só que isso está me ferindo. Vamos conversar a respeito? Precisa fazer isso, irmão. Isso é maturidade. A igreja precisa disso, ao invés de virar fofoca. Deixar os assuntos virarem fofoca. Muito bom, bem esses complementos, né? E presta atenção nesse versículo então. Você, esposa, focando na esposa, você é uma filha de Deus. Você foi comprada por um alto preço. E você não precisa ser escrava de homens. Muitas esposas estão aí sofrendo, achando que eu não tenho direito de fazer isso, tomar uma decisão. Queridas, eu já vi casos de maridos impedindo esposas de buscar até mesmo aconselhamento dentro da igreja. Eles impediam isso. Queridos, querida, não faça isso. Não entre nessa mentira do seu marido. É uma mentira, ele não tem total autoridade sobre a sua vida, Cristo tem. Ok? Oremos. Ó Deus, Deus de toda graça e misericórdia, pedimos, Senhor, que essas verdades aqui ouvidas sejam verdades dentro dos nossos lares também, nos corações das nossas esposas e também dos nossos maridos. Obrigado, porque o Senhor, mais uma vez, tem esclarecido dúvidas aqui para nós, para que possamos andar na graça, na liberdade do Teu Espírito, mas em santidade. É isso que nós pedimos, Senhor, para que tenhamos famílias fortes, para que a igreja também seja forte. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.